Educação à distância, mudando realidades. Olá, caro aluno, cara aluna. Que satisfação poder agora adentrar na web aula número 3. Então hoje vamos começar aqui fazendo uma autoavaliação. Como é que estão os seus estudos? Como é que está a administração do seu tempo? Você está conseguindo digerir, gerir o seu tempo de tal forma que você está fazendo suas leituras, assistindo aos vídeos recomendados, tá? É importantíssimo a gente sempre começar com essa autoavaliação, né, para poder, quem sabe, você aí, se for o caso, retomar as rédeas da gestão dos seus estudos, tá bom? Então, sem delongas, vamos aqui dar continuidade às nossas reflexões. Hoje, web aula número 3, vamos aos slides. Então, hoje a pergunta, né, a nossa unidade temática, a pergunta é: qual a relação entre a administração pública e o empreendedorismo? Gente, primeira coisa, você já se fez essa pergunta em algum momento? Você acredita que haja uma cisão, ou deva haver uma cisão entre a gestão pública e a iniciativa privada? A gestão pública, a administração pública, o Estado e a iniciativa privada? Então a gente precisa partir dessa curiosidade, precisa partir de tentar definir nas nossas mentes, no nosso imaginário, qual a relação, se há uma relação, como acontece essa relação entre Estado e iniciativa privada. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos ao nosso primeiro slide. Aqui nesse slide nós temos somente uma frase e uma foto, né? Migração do Estado patrimonialista ao Estado empreendedor. Vamos conversar aqui um pouquinho? Alguns questionamentos, algumas reflexões em forma de pergunta para você. Você compreende qual é o modelo ideológico que você vive? Então, indo direto ao ponto, nós vivemos em um modelo ideológico capitalista, onde nós concebemos como normal e legal a multiplicação do capital, não é? Então, assim sendo, o governo precisa estar alinhado em suas ações com a ideologia aceita, com a ideologia construída, né? Então, dessa forma, precisamos compreender o seguinte, como eu coloquei aqui, migração do Estado patrimonialista ao Estado empreendedor. É importante compreendermos que o mundo, historicamente, tem mudado. Percebam, de 1930, que foi quando começou a reforma administrativa no Brasil, né? Quantas mudanças aconteceram, né? Quantas mudanças históricas, quanta dinâmica social se alterou, quantas guerras aconteceram de lá para cá, quantas descobertas científicas aconteceram. Enfim, é importante compreendermos que seria impossível tantas mudanças no cenário mundial, no cenário nacional, nas compreensões, nas concepções de sociedade, na concepção de mundo, seria impossível tantas mudanças acontecerem e a gestão pública, o Estado, a se manter com as mesmas atitudes, lançando o mesmo olhar a respeito de sua abrangência, de onde ele deve intervir, de como ele deve intervir, certo? Então, aqui, mais do que nunca, eu provoco os senhores a refletir, a lerem e tentar encontrar essa conexão entre a dinâmica que acontece no mundo e como que o governo, como que o Estado reage a essas mudanças, como que ele tem historicamente
reagido. Então, por isso que eu coloquei migração do Estado patrimonialista, onde começou, e até o Estado atual, que nós vamos chamar de Estado empreendedor. Foi uma história, tá? E vamos tentar entender. Agora, passando para o próximo slide, eu vou começar lendo um pensamento. Nenhum país no mundo alcançou um nível elevado de desenvolvimento socioeconômico sem contar com uma administração pública apoiada em servidores competentes, bem remunerados e íntegros, que gozam do respeito da sociedade, certo? Então acredito que esse slide aqui simplesmente corrobora a minha fala anterior, expande a ideia que eu estou tentando construir com vocês, né? Então, desenvolvimento socioeconômico está apoiado, sim, senhores, na administração pública. A administração pública apoia, a administração pública precisa encontrar os seus meios para que a sociedade como um todo, que é uma sociedade, como eu falei inicialmente, de ideologia capitalista, de ideologia de multiplicação do capital, né? Tudo funciona a partir das organizações. Costumo falar sempre para os meus alunos, nós vivemos numa sociedade, né, ocidental, numa sociedade de organizações. Para nascer, você depende de organizações. Para morrer, nós dependemos de organizações. E essas organizações, na nossa ideologia, na nossa lógica, ela depende do melhor funcionamento do modelo ideológico vigente, que é o capitalismo. E o governo tem sim responsabilidade de manter, de harmonizar, de compreender essas dinâmicas e favorecer, fomentar esse desenvolvimento. Tudo bem? Passando para o próximo slide, então. Ao lermos esta introdução, podemos compreender como o Estado deve atuar para manter o Estado-nação funcionando em harmonia. Exatamente como qualquer organização tem que ter objetivos, missão, visão e valores. Esta concepção é bastante contemporânea. Entretanto, nem sempre o Estado teve esta compreensão de sua função, abrangência e limitações, tá ok? Então, vamos conversar um pouquinho. Você já deve ter ouvido falar e precisamos pensar e refletir sobre o que é o Estado maior, o que é o Estado menor. Eu vou trazer aqui para vocês algumas questões históricas. Ao término da Segunda Guerra Mundial, a Europa, principalmente, lançou mão de políticas públicas, como, por exemplo, o welfare state, né? Política do bem-estar social, que tentou, entre outras coisas, reconstruir a economia, reconstruir a estrutura e também reconstruir a estima, a moral de um povo que passou por guerras, né? Então, nessa iniciativa, nesse esforço, o Estado tinha um papel de intervir intensamente na relação econômica, né? Então havia uma intervenção estatal na economia muito maior do que hoje há. Então, nos anos 80, salvo engano, representado aí na Inglaterra pela então primeira-ministra Margaret Thatcher e nos Estados Unidos pelo presidente Ronald Reagan, eles começaram o processo de diminuir essa política do bem-estar social, né? Então, seria o Estado intervindo menos nas relações. Não deixou de intervir, mas o Estado intervindo menos nas relações socioeconômicas para que a sociedade civil tivesse mais iniciativa, tivesse mais protagonismo, tivesse mais participação e o Estado assim diminuiria, né? Nós estamos falando aqui de Estado maior, de Estado menor, conceitos que vocês vão precisar se apropriar, né? Então fica aqui já a sugestão para vocês
darem uma pincelada e compreender o que vem a ser isso, qual foi o intuito da então primeira-ministra Margaret Thatcher e do então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, de reduzir, de diminuir essas políticas de intervenção e diminuição do Estado, de enxugar a máquina pública. Tá ok? Compreendo, lembro perfeitamente que coloquei algumas aulas, alguns vídeos que trazem um pensamento de três grandes autores, filósofos, pensadores, que foi Hayek, Keynes e Marx. Então, aqui torna-se imprescindível que as senhoras e senhores se remetam, busquem esse vídeo que está à disposição de vocês, os links estão à disposição de vocês. Por quê? Porque nesse momento vocês vão compreender que ao longo da história nós tivemos Hayek e Keynes, dois capitalistas que seria muita pretensão minha conseguir desenvolver todo o pensamento deles, mas vou resumir aqui, dois pensadores que defendiam o capitalismo, mas cada um à sua maneira. Nós temos aí Hayek, que defendia que o país, a economia, não precisava de tanta intervenção estatal, tá? Que ela se autorregulava, e na contramão disso, Keynes, que acreditava e demonstrava através de seus pressupostos que o Estado deveria sim intervir enfaticamente na dinâmica socioeconômica para que ela pudesse ter mais êxito, que ela pudesse ser regrada através de ações estatais incisivas. Então nós precisamos sim, para discutir, para aprofundar esse conhecimento e esse debate, conhecermos o pensamento de Keynes, mesmo que superficialmente. Precisamos sim conhecer o pensamento de Keynes e Hayek, e da mesma forma o pensamento de Marx, que traz algumas críticas a respeito desse modelo que nós vivemos. Então, também acho importantíssimo e trago dentro do material proposto falas e críticas a respeito dessa ideologia. Percebam que a ideia de criticar não é para destruir. Muitas vezes, através de críticas, nós reforçamos, melhoramos, aprimoramos um processo, certo? Então, estou aqui colocando o pensamento de Keynes e Hayek, convidando-os para pensar a respeito, e trazendo na contramão disso Marx, um crítico ao modelo vigente. Através disso você pode encontrar um equilíbrio, você pode encontrar as suas próprias conclusões acerca do assunto, tá certo? Então aqui passando para o próximo slide. Agora sim, falamos sobre os modelos de administração pública: patrimonialista, burocrático e gerencial. Gente, vamos conversar aqui um pouquinho, fazer só uma pequena provocação para vocês, né? Eu hoje estou com 48 anos, sou um jovem senhor de 48 anos, mas acredito que vivi já o suficiente para dizer que percebi com mais força algumas características e algumas mudanças que nós vivemos ao longo da nossa história, né? Então, muitas vezes eu saía, gosto muito de pescar, muitas vezes eu saía, ia para os rios, ia para os lugares que a gente podia tomar um banho no rio, que a gente podia passear, enfim, passeios ecológicos aqui na região amazônica, aqui em Rondônia, e por vezes eu me deparava com carros do governo, né? Isso há 20, 30 anos atrás, e você via que estava ali o Estado fazendo uso da coisa pública. Ali, não sei se havia combustível, não posso afirmar, mas havia um patrimônio público, né? E à época era visto como algo normal, né? Será que hoje nós, nos tempos em que vivemos, nos conceitos nos quais embasamos as nossas
concepções, as nossas crenças, as nossas atitudes, será que hoje nós veríamos isso como algo tão normal? Então percebam, ao longo da história, quando eu falo história, lá atrás na história mesmo, nós vivíamos modelos pré-capitalistas, como o feudalismo, onde tinha um senhor feudal, era o dono da produção. Será que nós aceitaríamos hoje, a partir do que nós concebemos de sociedade, de governo, de ser humano, de sociologia? Eu acredito que a resposta seja não. Então, nós vivemos no Brasil, assim como foi vivido no mundo, o modelo patrimonialista, onde havia uma confusão muito grande a respeito de quem era o dono da coisa pública, né? O prefeito, o governador, o presidente era o dono. Então isso dava direito a ele de fazer uso da coisa pública para atender seus interesses, para atender interesses de parentes, interesses de amigos. Então foi uma discussão, foi um momento da história em que nós vivemos e que ele é denominado como patrimonialismo. Em seguida, para suceder, para dar continuidade à nossa evolução histórica da gestão pública, entrou em ação, entrou em cena o modelo burocrático, que veio justamente para tentar sanar questões como nepotismo, questões como a meritocracia, quem tinha direito ao emprego, quem tinha direito ao uso da coisa pública, né? Então, ao contrário do que o senso comum diz, burocracia, né, não tem a ver com o que o senso comum diz, repetindo. Porque quando você fala em, nossa, como essa instituição ou aquela instituição é burocrática, atualmente as pessoas remetem a burocrática no sentido de ser morosa, lenta, cheio de papel, cheio de processos que fazem com que os resultados demorem mais a serem alcançados. Mas não, a burocracia veio como uma forma de combater esse patrimonialismo. E começa a mudança de mentalidade, não é? Então, aquele pensamento de que os gestores eram donos começa a cair, o nepotismo começa a cair, o uso da coisa pública, do dinheiro público começa a ser repensado, a contratação, os concursos públicos começam a aparecer, não é? Então, a meritocracia começa a ser evidenciada, não é? E agora, atualmente, nós estamos a partir, veja, eu acredito que vocês lembram, acabei de mencionar que nos anos 80, a primeira-ministra da Inglaterra e o presidente dos Estados Unidos inauguraram esse processo de transformação de Estado maior para Estado menor, começaram essa transformação de política do bem-estar social, ou seja, abrangência e interferência do Estado na economia, diminuindo gradativamente. No Brasil, isso aconteceu a partir, mais enfaticamente, com mais força, a partir do governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que inaugura aqui no Brasil o modelo gerencial. Então, veja, eu estou tentando costurar com vocês um raciocínio histórico. O Brasil passou pelo patrimonialismo, pela burocracia e tenta agora, a partir de um momento historicamente recente, imprimir o modelo gerencial. O que eu posso falar para vocês desses três modelos os três existem. Então, vocês vão perceber que a nossa gestão ainda tem alguns traços patrimonialistas. A nossa gestão, a nossa administração pública ainda tem traços fortíssimos burocráticos, tanto no sentido positivo, no sentido de controlar o patrimonialismo, de acabar com o patrimonialismo, que não cabe mais nos nossos tempos, e também como sentido negativo, de morosidade. E o modelo gerencial chega para que nós olhemos para a sociedade, olhemos para a administração pública
como uma empresa que necessita desenvolver sua eficácia, eficiência, efetividade, que necessita olhar para as questões, para os problemas vigentes e buscar, através de políticas públicas, resolver, atender, mitigar que seja as questões sociais mais latentes, ok? Então, agora vou fazer uma leitura aqui apenas para reforçar o que nós discutimos. Os 3 modelos típicos de estruturas administrativas são a patrimonialista, a burocrática e a gerencial. É primordial ter em mente que as estruturas podem estar presentes, como falei, concomitantemente na administração pública. No Brasil, podemos considerar que temos a predominância, que a palavra predominância é muito importante, do modelo gerencial, apesar de haver traços enraizados dos demais modelos em todos os entes da federação. Aqui, pessoal, eu trago uma coisa que eu vou chamar de piada, mas uma piada pedagógica. Uma vez, um pai estava com seu filho, causando muito problema, não estava estudando, não estava valorizando tudo que deveria valorizar, que estava ali à sua disposição. Então ele chegou para um amigo político de uma certa esfera da União e falou: será que você não consegue um emprego para o meu filho? Para ele começar a valorizar, para ele começar, a virar homem, no sentido de amadurecer. E esse amigo virou para ele e falou: eu tenho um emprego para o seu filho, sim. Ele começa segunda-feira, ele vai ganhar 15 mil e vai trabalhar de 8 da manhã às 2 da tarde. Aí o pai falou assim: não, esse emprego tá muito, ele ganha muito, 15 mil, talvez ele até se perca. Por que o menino vai ganhar 15 mil? Você não tem algo aí para ganhar 3 mil, 4 mil no máximo, ele tem que trabalhar de manhã à tarde? E nesse momento esse amigo, esse político virou para ele e falou assim, ele falou: olha, esse tipo de emprego que você quer, que ele ganhe esse valor, trabalhe essa quantidade de horas, é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil, porque esse daí, ele vai ter que fazer concurso, ele vai ter que estudar, ele vai ter que competir com milhares de pessoas, vai passar por um filtro muito grande. Então fica aqui essa piada, essa provocação e também um convite para vocês pesquisarem quantos cargos públicos, já que nós vemos um país onde há uma transparência, né, existe um portal de transparência que vocês podem pesquisar e vão verificar que ainda existe um número, diria, grande. Eu vou parar aqui a reflexão, só vou falar um número grande, de cargos públicos que independem de meritocracia, independem de um processo seletivo, eles simplesmente estão ali à disposição do gestor público para ofertar a quem lhe interessar. Então, eu trago essa reflexão para que nós pensemos. Esse tipo de reflexão nos remete a um modelo patrimonialista, a um modelo burocrático ou a um modelo gerencial, tá? Então, vejam, fiz referências, tentei dar um norte, uma orientação, balizar a leitura de vocês, para que vocês, ao lerem, ao assistirem os vídeos recomendados, tenham condições de responder esse questionamento que eu acabei de fazer e compreender melhor, com um mínimo de aprofundamento, as características e os momentos históricos da gestão pública brasileira. Então falamos aqui de patrimonialismo, de burocracia e de modelo gerencial, tá bom? Então nós vamos aqui nesse momento fazer mais uma leitura para que nós possamos refletir. O excerto nos possibilita, o excerto que fizemos agora há pouco, acima, nos possibilita compreender de maneira transparente e objetiva o que vem acontecendo a partir da reforma administrativa de 1930 no Brasil. Assim, torna-se muito mais fácil fazer conexões entre o Estado e a administração pública do passado e a mentalidade atual,
tá ok? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho a respeito dessa leitura e vamos talvez fechar aqui alguns pensamentos. Primeiro, vou ler aqui e vou conversar com vocês. O mundo e as expectativas mudaram, não é? Então, nessa reflexão de hoje nós percebemos, o mundo mudou, as dinâmicas mudaram, o cenário mundial, a escassez, a forma que as atividades humanas estão impactando o planeta, as relações interpessoais, as relações internacionais, tudo mudou. Se tudo mudou, naturalmente os estados, no sentido de a administração pública de cada país, necessita acompanhar essas mudanças para se manter minimamente competitivo. Outra, o conceito e a abrangência de governar mudou, certo? Quem é o dono do Brasil? Quem constrói o Brasil? Então, essas perguntas precisam ser feitas, precisam ser refletidas, precisam ser respondidas. E por último, não menos importante, a administração pública e a sociedade já compreendem que o Estado necessita fomentar, necessita apoiar o empreendedorismo, o empreendedor. O Estado, nação, precisa encontrar modos, encontrar vias, já que nós adotamos uma ideologia capitalista, nós precisamos encontrar vias, formas, estratégias para que o empreendedor e o empreendedorismo possa se manter ativo, se manter crescendo, se manter atraente, certo? Então, eu acredito que aqui eu tenha cumprido a missão de trazer essas reflexões. Aqui temos as referências para vocês, que eu usei para construir os slides. E desejo para vocês bons estudos. Acredito que até aqui, nas nossas web aulas 1, 2 e 3, eu tenha conseguido, ou tenha tentado, fazer nexo do que venha a ser empreendedorismo, de que o empreendedorismo se conecta intimamente com a nossa ideologia, que é o capitalismo, e que o governo, ao longo da nossa história, tem passado por mentalidades, por fases distintas. E a atual compreende já, ou está nesse esforço de compreender e tentar traduzir essa compreensão em políticas públicas que fomentem, que apoiem, que tornem o empreendedorismo e o empreendedor protagonistas nesse modelo vigente. Tá ok, pessoal? Então, vou me despedir reforçando, como faço em todos os encontros, leiam o nosso material, busquem nas nossas referências aprofundamento desse balizamento que nós estamos fazendo através das web aulas. Fiquem bem, um forte abraço, bons estudos. Educação à distância, mudando realidades.